Olá, quinto ano. Vamos abrir a nossa apostila em ciências e dar continuidade sobre a Lua, que nós estamos estudando a Lua. E quero saber se vocês estão continuando com o nosso papel sobre as observações que fazemos durante todo o dia. Vamos abrir a nossa apostila na página 18. Na página 18, nós vamos ver a influência da Lua. A tradição popular diz que a Lua influencia o crescimento dos cabelos e o nascimento dos bebês, mas essas influências não são comprovadas pelas ciências. Contudo, sabe-se que a Lua tem grande influência sobre as marés e o comportamento dos seres vivos. Vamos entender como isso acontece? Então, observem aqui, a maré alta na imagem A e a maré baixa na imagem B são influenciadas pela posição da Lua e do Sol em relação à Terra, conforme a Lua e a Terra se movimentam. Então, vamos ver como que a Lua influencia nas marés. O nível de água do mar é influenciado pela força gravitacional da Terra, da Lua e do Sol. Por isso, o nível do mar pode estar mais alto ou mais baixo, e esse movimento da água é chamado de maré. Você já estudou que a força da gravidade atrai tudo o que existe na Terra em direção ao centro do nosso planeta. No entanto, a gravidade terrestre não atrai somente o que está na Terra, ela atrai os outros astros. Além disso, enquanto a Terra atrai o Sol e a Lua, esses astros atraem a Terra de volta, pois a gravidade também está atuante neles. Essa combinação de forças garante que a Terra gire em torno do Sol e a Lua em torno da Terra. Quando o Sol, a Lua e a Terra estão alinhados, que acontece na Lua nova e Lua cheia, a atração gravitacional da Lua e do Sol sobre a água dos oceanos se somam, elevando o nível das marés. Isso significa que, nessas fases da Lua, as marés altas são mais altas e as marés baixas são mais baixas do que quando o Sol e a Lua não estão alinhados em relação à Terra. Lua minguante e Lua crescente. Observem, então, essas duas imagens, quando a maré fica baixa e quando a maré fica alta. Observem também como a Lua influencia os animais. O comportamento de muitos animais também é afetado pela Lua. Isso ocorre em virtude do movimento das marés e da variação da luminosidade à noite, especialmente na fase da Lua cheia. A subida e a descida das marés movimentam os oceanos. E esse movimento influencia a vida de diversos organismos marinhos. Por exemplo, as marés trazem para a superfície minúsculos seres vivos que também fazem parte do plâncton, atraindo os peixes e outros animais em busca do alimento. Então, observem aqui, o movimento das marés faz com que os organismos do plâncton subam para as superfícies, as quais servem de alimento para os peixes e outros seres vivos. Na superfície terrestre, pequenos mamíferos como coelhos, gambás, cuícas e pequenos roedores expõem-se menos no ambiente em noites de lua cheia. Isso ocorre em razão da luminosidade dessa fase, em que faz que esses animais fiquem mais visíveis e sejam capturados por predadores, né? Então, eles não gostam da lua cheia, porque eles ficam visíveis, a lua brilha mais
e esses animais ficam visíveis. Então, observem aqui que a cuíca é um pequeno mamífero de hábitos noturnos que vive sobre as árvores. Já os animais predadores, como as corujas, enxergam melhor as suas presas em noites de lua cheia. Por isso, eles ficam mais ativos nessa fase. Então, a coruja também tem hábitos noturnos e fica mais ativa em noites de lua cheia, pois o ambiente torna-se mais iluminado. Na página 20, nós temos atividades para fazer. Lápis na mão. Para atrair turistas, a prefeitura de uma cidade fez alguns folhetos informando o horário em que as fases da lua podem ser observadas. No entanto, houve um problema na gráfica e os folhetos foram impressos sem algumas datas e sem as imagens e o nome da lua e as fases da lua. Consulte o esquema da página 15 e complete o folheto com as informações que estão faltando. Depois desenhe as fases da lua. Então, observe lá. Observe a lua do mirante da nossa cidade. Veja o horário e vá ao mirante para observar cada fase. Às 12 horas, 24 horas, de 1 a 7 de março, nós temos a lua crescente. Então, vocês vão desenhar a lua crescente. Das 18 horas às 6 horas do dia 8 a 14 de março, nós temos a lua cheia. Então, nós vamos desenhar a lua cheia. Das 24 horas às 12 horas do dia 15 a 21 de março, nós temos a lua minguante. Então, nós vamos desenhar a lua minguante. Letra B. Por que a lua nova não foi incluída no folheto? Por que a lua nova não foi incluída nesse folheto? Porque nessa fase a lua não fica visível, visto que sua face iluminada não está voltada para a Terra. O irmão mais novo de Laura adora observar a lua. As fases crescente e minguante são as suas preferidas, pois a lua fica parecida com os dois desenhos animados. Ele gostaria de vê-la nesse formato todos os dias. Ajude Laura a explicar para seu irmão por que o formato da lua não é sempre o mesmo. Então, o que a irmã Laura vai explicar para o seu irmão? Que o formato da lua é sempre o mesmo, é sempre uma bola. Só que o seu formato no céu visível, ele varia, pois depende da iluminação do sol. E o sol sempre ilumina metade da superfície lunar, mas essa metade muda de acordo com o movimento de revolução. Então, lembrem que as fases da lua, o nome do movimento é revolução da lua ao redor da Terra, né? Que é nesse movimento de revolução que a lua produz as fases nova, cheia, minguante e crescente. Número 3. Esta fotografia foi registrada na praia de Meireles, na cidade de Fortaleza, em fevereiro de 2019. Observe-a e escreva uma legenda para ela, indicando o fenômeno astronômico representado e também a próxima fase da lua. Então, observem o desenho, né, na noite. Observem a lua, como ela está, avermelhada, né? Então, vamos escrever qual é esse fenômeno. Então, a fotografia mostra um eclipse lunar total e que a próxima fase da lua é a fase minguante.
Atividade 4. Analise a situação representada na imagem a seguir com os barcos na praia. Depois, responda as questões. Observem aqui a praia. Observem aonde estão os barcos. Como podemos explicar a presença dos barcos numa área em que o nível da água está tão baixo que a maré está baixa e que os barcos chegaram a essa área durante a maré alta? Letra B. O fenômeno representado na imagem ocorre em virtude da posição da Terra em relação ao Sol e à Lua. Explique como esse fenômeno acontece. Então, que quando o Sol, a Terra e a Lua, eles estão alinhados durante a Lua nova ou Lua cheia, a atração gravitacional do Sol e da Lua se somam, aumentando o fenômeno das marés. Agora, quando o Sol e a Lua não estão alinhados, que é na Lua minguante e na Lua crescente, o fenômeno da maré diminui. E atividade 5. A Lua também influencia o comportamento de alguns animais, fazendo com que se exponham menos às noites de lua cheia para evitar os predadores. Com base nessa informação, explique em qual fase da lua esses animais devem ficar mais ativos. Então, eles devem ficar mais ativos na lua nova, porque nessa fase a luminosidade durante a noite é menor e eles não serão vistos pelos predadores, tá? Espero que vocês completem. Capricho! Lembrem-se que Sol, Lua, Terra são escritos com iniciais maiúsculas, tá? São nomes de planetas. Beijos e até a nossa próxima aula!